Hoje nossa discussão vai nos levar a adentrar dentro de uma mansão mal assombrada, que é baseado em uma atração do parque da Disney. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Mansão Mal Assombrada chegou aos cinemas do Brasil lá pelo dia mais ou menos 27 de julho. E sim, já foi feito há 20 anos atrás, eu acho que mais ou menos, uma antiga versão. Quem conhece sabe que Mansão Mal Assombrada é baseado naquele parque temático, ou melhor, em uma das atrações temáticas que existe na Disney, em que existe a questão da mansão, é mal assombrada e as pessoas levam bastante susto. Em 2003 lançou essa versão que era com o Ed Murphy, porém essa versão não acabou atingindo as expectativas do estúdio que eles tinham. A ideia era que Mansão Mal Assombrada fosse assustadora, mas que ao mesmo tempo fosse agradável para o público. Porém, de assustador a história não tem nada. 20 anos depois, a Disney lança novamente esse filme, tentando dessa vez trazer algo mais assustador, que cative mais as pessoas, que interesse, que chame mais a atenção do público. Mas novamente não foi um filme muito bem aceito. Quem conhece a primeira versão conhece que nós temos o Ed Murphy, que é um corretor de imóveis e acaba pegando essa casa para morar. Nesse contexto, eles descobrem que existem fantasmas. Porém, nessa nova versão de 2023, nós iremos acompanhar uma personagem chamada Gabi, que é uma mãe solteira que se muda com seu filho. A primeira coisa que eu me perguntei é: por que cargas d'água alguém iria se mudar para os confins do mundo em uma casa distante de tudo que é possível no meio do nada? Literalmente a minha pergunta é essa. Mas quando eles acabam chegando lá, eles descobrem que a casa era mal assombrada. Na primeira versão, gente, a gente já entende que ela era mal assombrada, tudo, mas os personagens, os fantasmas, não saíam daquele ambiente. Nesta nova versão, já é bem diferente. Eles chegam lá, acabam descobrindo que a mansão é mal assombrada, fogem e acabam sendo perseguidos por um fantasma. Então é interessante isso, já essa questão dessa mudança. Claro que novamente nós não iremos ver algo assustador, mas sim algo mais divertido e até agradável para se assistir em família. Um outro ponto sobre essa questão da história é a parte dos personagens, porque no primeiro filme de 2003 o filme gira mais em torno da questão do Ed Murphy com a família dele e toda aquela questão dos fantasmas, enquanto nessa nova versão nos é convidado outros personagens. Nós temos primeiro o personagem da Gabi, que é a mãe solteira que acaba se mudando com o filho. Aí nós temos o personagem do Ben, ele acabou perdendo a esposa. Aí nós temos o personagem que é o Padre Kent. E por último nós temos um professor, um estudioso. E também temos, eu tava já esquecendo, da vidente na história. Eu não lembro, vou ser bem sincera, eu não lembro muito dessa versão de 2003, gente, mas se eu não me engano, não existia tantos personagens inclusos em toda essa discussão sobre a questão dos personagens dos fantasmas. Até a propósito, o próprio personagem, que era do Ed Murphy, demora a acreditar nessa questão dos fantasmas, que tudo não passa de uma imaginação das crianças que não queriam ir morar lá, se eu não me engano, acho que era isso. Após ele ver o fantasma, que ele se toca que tudo era real. E nós temos sim isso também nessa questão do personagem do Ben, em que ele não acredita de primeiro momento, mas depois de toda a experiência que ele tem com o fantasma, acaba acreditando. É diferente do primeiro filme, em que ele trabalha umas questões mais raciais e tudo, é a questão até do próprio vilão se questionar sobre a noiva de seu patrão. Diferente dele, esse segundo filme, essa
nova versão, ela vai trabalhar uma questão de luto. Então nós teremos dois personagens que irão batalhar muito com essa parte do luto, todo o questionamento de perda, toda a falta que a pessoa faz. Eu achei interessante isso nessa questão desse filme. Sim, nós vemos muitos filmes trabalhar sobre isso, mas é realmente um ponto interessante eles trabalharem isso de um outro ponto de vista, em que como a pessoa lida com o luto, e principalmente como uma criança também lida com o luto, na minha opinião, que chamou a atenção. Tecnicamente, era para ser um filme de terror, como esse de 2003 também era. Porém, novamente, eles falharam nessa parte. Eu acho que eles não conseguem em nenhum momento transmitir, representar, passar para o público como é essa experiência que a Mansão Mal-Assombrada do parque temático passa para as pessoas num filme. Porque, teoricamente, era para ser algo assustador. E, novamente, eles falharam nisso. Porque você acha mais divertidinho, interessante de assistir com a criançada e com a família, do que algo que vai dar medo, que você vai se assustar, como é o caso que é o parque temático. Eu não conheço, gente, mas a ideia eu acho que é justamente essa. Em questão do roteiro, eu acho que é interessante. A base dele foi mais interessante, na minha opinião, do que do primeiro, porque nós temos um vilão novamente, e o contexto que bate sempre na história é a parte do luto. Então nós temos um ganho até mais envolvente dessa parte dos fantasmas com os personagens, com os moradores da casa. Mas isso é uma coisa na minha opinião. Nessa de 2003, não que o filme seja ruim, gente, é interessante, é divertido também, mas eu acho que os personagens em si não tem um desenvolvimento tão grande, ou melhor, uma comunicação tão grande com os personagens do fantasma como esse segundo. Porque na primeira versão nós temos como vilão, isso não é um spoiler, porque eu acho que você já deve ter visto em algum momento esse de 2003, que o vilão é o mordomo. E então a gente entende, nos é apresentado o motivo dele, por que ele fez tudo aquilo, enquanto nessa nova versão nós não temos isso. Nós temos um senhorio que muitas vezes foi questionado, julgado pelas pessoas e se tornou um vilão. E outro ponto interessante é a questão dos próprios fantasmas, porque nessa versão de 2003, gente, os fantasmas acabaram ficando lá presos por causa de um grande segredo, enquanto nessa versão de 2023 os fantasmas acabaram sendo chamados lá por causa do antigo morador, do dono daquela casa, daquela mansão, que estava a todo instante tentando se comunicar com sua amada. Então, ponto novamente do luto. E os fantasmas começaram a chegar lá, até um fantasma acabar chegando lá e aprisionar todos os outros. Não existe bem um segredo por trás disso. Esse fantasma simplesmente aprisionou aquelas almas naquela casa. Então nós vemos essa diferença. Outra diferença é a questão da Madame Leota, eu acho que é bem isso o nome do personagem, em que sim, nós temos a versão da primeira, mas nunca nos deu uma explicação exata de como é que ela acabou presa dentro daquela bola de cristal. Enquanto nessa nova versão ela nos dá uma ideia do que aconteceu, como ela acabou sendo aprisionada e o modo de como ela acaba se libertando também. Na minha opinião, gente, pra ser bem sincera, eu achei mais agradável essa de 2023 do que a de 2003. Não que a de 2003 seja ruim, é péssimo, não. Tecnicamente, ou melhor, sinceramente, os dois filmes não trabalharam o contexto que se era esperado. Ser um filme de terror que pudesse dar sustos no público, no telespectador. Realmente, não tem. O embasamento do roteiro é um roteiro extremamente simples e que você não espera grande desenvolvimento. Então é isso que decepciona nesse filme, mas ainda, ao meu ver, na minha opinião, esse de 2023 se tornou mais agradável que o de 2003. Eu acho que ele é mais divertidinho, tirando a parte dos efeitos especiais. É claro que quanto mais avança a tecnologia, melhor fica, mas eu acho que é mais divertidinho, é mais interessante, você tem um desenvolvimento melhor com protagonista e fantasma, vamos assim dizer, melhor jeito de ser. Eu acho que nesse sentido ficou mais interessante. Minha nota final que eu daria para Mansão Mal-Assombrada
Assombrada é que eu daria, vamos dizer, eu acho que um 3 novamente. Como eu já disse de um outro filme, como de 16 facadas, esse eu também daria um 3. Porque não é um filme tão ruim, isso é uma opinião minha. É divertido de assistir com a família e tudo, porém ele realmente fracassou novamente no que era esperado. Nos entregar algo de suspense, de terror, né? Então, e ter um roteiro um pouco mais dinâmico, não uma coisa muito básica e simples. Porém, eu gostei do filme. Então, assim, gente, é uma ideia para vocês estarem assistindo com a criançada em dia de Halloween esse filme, porque eu acho que vai ser divertido. Eu acho que talvez vocês curtam, né? A minha opinião essa que eu dou é: vejam e tirem a conclusão de vocês. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Mansão Mal-Assombrada, essa nova versão de 2023, o que vocês acharam? Realmente vocês acham que faltou coisas? Vocês esperavam mais dela? Ou você prefere essa versão de 2003? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!